Eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu trouxe para conversarmos este livro aqui, Os Setembros de Shihá, da Dália Sofé. Eu li em inglês, mas vocês vão encontrar traduzido para o português. Este livro interessantíssimo que se passa logo após a Revolução Iraniana e o início da Guerra Irã-Iraque. Ele se passa nesse período aí bastante conturbado da história do Irã. E como eu sei que esse livro é muito interessante e vocês vão gostar, eu já peço para que vocês deem um voto de confiança logo no início, dando um like, né, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. Se vocês não são inscritos no Relivrando, agora é uma excelente hora de fazer isso, né? Se inscrever. E vocês que já são inscritos, por favor, verifiquem se a inscrição de vocês continua ativa. Isso tudo ajuda muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. Nós vamos conversar então sobre este livro aqui, Os Setembros de Shihá, escrito pela Dália Sofé, que é uma iraniana. Ela nasceu no Irã em 1972 e, juntamente com a sua família, em 1983, ela migrou para os Estados Unidos, para Nova York, onde ela se estabeleceu, cresceu, estudou, fez a Universidade de Nova York e, em 2007, ela escreveu este livro aqui, Os Setembros de Shihá. Este livro aqui se passa em Teherã, ele se passa exatamente no período aproximado, né, em que ela e sua família saíram ali do Irã, que foi logo depois da Revolução Iraniana e o início da Guerra Irã-Iraque. Ela escreveu este livro e ganhou este prêmio aqui, né, como o livro destaque do ano do New York Times. Esse livro já foi traduzido para 16 idiomas, inclusive o português, né? Vocês vão encontrar esse livro traduzido para o português. E ela conta aqui a história de uma família judia que estava no Irã nesse período, aliás, uma família iraniana de judeus, né? E que sofreu as consequências aí da Revolução Iraniana. Eu não sei se todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo está familiarizado com a Revolução Iraniana, sabe o que foi que aconteceu e por quê, né? Mas eu vou dar assim uma coisa bem breve, tá? A gente fez umas anotações aqui para passar para vocês. Então é o seguinte, em 1925 houve um golpe de Estado, né, depondo o antigo Shah, o Shah da dinastia Qajar. O golpe de Estado foi dado por um militar que pertencia ali ao governo, que era o Reza Pahlavi. O Pahlavi acaba fundando, então, a dinastia Pahlavi. Ele reinou de 1925 até 1941. Nesse meio tempo, em 1935, ele mudou o nome do país de Pérsia para Irã. Isso fazia parte de um processo de ocidentalização do país. Ele queria separar, né, ou afastar a cultura que ele considerava antiga, ultrapassada e que afastava o país do Ocidente, né, da Europa Ocidental. Então ele mudou o nome do país e começou um processo de ocidentalização que foi até 1941, quando então ele foi substituído pelo seu filho, o Muhammad Reza Pahlavi, que ficou no poder até 1979, quando então ele foi deposto pela Revolução. O governo do Pahlavi, né, do segundo, foi muito voltado para redefinir a identidade do país. O pai já havia começado isso, mas ele fez com muito mais intensidade, né, redefinir então a identidade do país, distanciando o país desses legados coloniais e das perspectivas orientalistas, então, tentando aproximar o país do Ocidente. Por volta de 1954, o segundo Pahlavi, né, então o Muhammad Pahlavi, iniciou um programa de desenvolvimento nacional que se chamou Revolução Branca e incluía 4 pontos principais, né? Iniciar a construção e expandir o que já havia, né, de rede rodoviária, ferroviária e aérea. Incentivar e apoiar o crescimento industrial, fazer uma reforma agrária e um programa de alfabetização e de saúde para toda a população rural. Mas aqui, a gente tem 2 problemas, né? Que é que o Shah Muhammad Pahlavi
era conhecido por sua mão de ferro e pelo uso da violência. Ele tinha inclusive uma polícia bastante temida, né? Que era implacável com seus inimigos. Quer dizer, torturava, matava, era implacável mesmo. E ele se outorgava poderes absolutos. Ele era então um autocrata, tá? E segundo, que todas essas novas políticas não agradavam o clero, inclusive porque previam uma modernização da sociedade e dos costumes, uma coisa que não estava de acordo com a tradição muçulmana. E também porque o clero no Irã sempre foi muito forte. Os chás sempre tiveram o apoio e a mão direita deles sempre foi o clero, né? O clero no Irã sempre foi muito forte. E com a dinastia Pahlavi, o clero perdeu, ou estava perdendo toda a força, né? Não só com a ocidentalização, mas com o distanciamento da própria religião, né? Então vejam, o Shah Pahlavi foi deposto em 79, mas já em 1963 ele sofria aí com várias resistências surgindo na sociedade e principalmente surgindo a partir do clero. Então foi em 1963 que surgiu aí um jovem mulá, né, chamado Ruhollah Khomeini, né? E que começou a se manifestar contra o governo. Então, até 1979, o Khomeini foi exilado, ele, fora do país, continuou a sua luta, né, para depor o Shah. Ele foi para vários países e foi na França em que ele conseguiu mais voz, né? Foi onde ele se fortaleceu, tá? E o clero, juntamente com os políticos de esquerda, consegue então depor o Shah, né? E logo após a Revolução, logo após o clero tomar o poder e Khomeini se tornar o Ayatollah máximo, né, supremo, o Irã entra em guerra com o Iraque. E essa guerra vai durar 8 anos, até 1988, quando então os dois países resolvem declarar um cessar-fogo, né? Ninguém ganhou, ninguém perdeu, foi um cessar-fogo. Bom, então vocês imaginam que com a Revolução, né, e com a guerra, o país ficou bastante combalido, perdeu bastante dinheiro, a população sofreu muito, né, e houve muita perseguição ali dentro. Então é exatamente nesse período, né, no início da guerra, e que se passa este romance aqui, Os Setembros de Shirah. E ela vai contar a história de uma família judia que está nesse redemoinho aí. Mas uma família judia que, além de serem judeus, eles eram muito ricos e faziam parte da sociedade que frequentava as festas do Shah, do Reza Pahlavi, né? Então, eles eram ricos, ele era um comerciante de joias que viajava bastante, inclusive para Israel, fazendo negócios com Israel. A esposa dele frequentava a sociedade. Ele tinha um filho que há pouco tempo ele havia mandado para os Estados Unidos para estudar, e havia uma outra menina que era uma adolescente. O pai dessa família se chama Isaac Amin. E um dia ele estava na fábrica, um dia normal, né, como outro qualquer. Ele recebeu a visita da polícia, né, a polícia do Ayatollah, a polícia da Revolução, e que o prendeu, sem mais nem menos, sem nenhuma explicação. Ele foi levado para a prisão, todo encapuçado, então ele não sabia para onde ele estava indo, por que ele estava indo. Ele só sabia que ele estava indo com a polícia, né, da Revolução. E aí ele chegou lá, foi preso, né, junto de outros homens que também não sabiam quais haviam sido seus crimes, mas estavam lá, alguns há muito tempo, alguns recentemente, muito velhos, muito jovens, de todas as facções, né? Judeus como ele, comunistas, né? Então tinha de tudo ali. Iranianos, né, que eram contra a Revolução, tinha de tudo ali. E
ele começou a ser interrogado e aí ele descobriu que o crime dele era de espionagem. Ele estava sendo acusado de ser espião, porque como ele viajava muito para Israel, eles o acusaram de espionar para Israel. Obviamente isso é uma mentira, né? Não era verdade, mas isso também não importava, porque o que importava naquela época não é o que você havia feito, mas o que a polícia, né, da Revolução acusava você. Se eles achassem que você havia feito alguma coisa, não tinha escapatória, né? Você ia responder por isso. E geralmente a resposta era a morte. Então vejam, eu dei um apanhado assim bem geralzão para vocês poderem se situar aí no tempo, né? E entender o sofrimento dessa família, porque imagina, o pai foi preso, ninguém sabia se ele havia sido preso ou não, ele simplesmente sumiu. A esposa não sabia o que tinha acontecido com ele, então ela ficou procurando por ele nos conhecidos da fábrica. Ela foi onde ela poderia ir para tentar descobrir o que havia acontecido com ele, mas ela já fazia uma ideia, porque ele não ia ser o primeiro preso, né? Os amigos deles já estavam sendo presos, judeus ou não, né? Mesmo porque eles eram judeus, mas não eram religiosos, então eles achavam que a polícia não iria atrás deles, porque eles não eram religiosos. Mas não era essa a questão, eles eram judeus, né? Então, a gente vai conhecer aqui a história do pai, o que aconteceu com ele, os interrogatórios, a transformação que foi acontecendo com ele durante esses interrogatórios. Ele foi pensando sobre tudo o que ele fez durante a vida. Setembros de Shirá significa aqui o momento em que ele foi um momento de virada da vida dele. Eu não vou contar, porque senão acaba tirando um pouquinho da graça do livro, né? Mas foi um momento de virada na vida dele. Shirá é uma outra cidade, né, no Irã. Eles moravam em Teherã, mas a virada da vida dele foi em Shirá, né? Vocês vão conhecer a esposa dele, que era uma mulher de sociedade, uma mulher aparentemente bastante supérflua, né? E que não estava muito ligada nas coisas de política, não estava muito ligada nos negócios da família, era uma dondoca, né? A famosa dondoca, né? Vão conhecer a filha adolescente e vão entender a transformação pela qual a escola passou. Então era uma escola secular, em que as meninas estudavam junto dos meninos, todo mundo do seu uniforme, as matérias eram matérias seculares, matérias de história geral, matemática, né, as coisas que se aprendem normalmente numa escola. E aí vocês vão entendendo o que foi que aconteceu com aquela menina que passou a ter que usar o véu em público, a estudar apenas com meninas, a se relacionar com outras meninas que eram muçulmanas, ela sendo uma judia, né? Então, o que foi que aconteceu com ela? Ela acabou ficando absolutamente sem amiga nenhuma, né? Ela ficou isolada, só uma única amiga, e isso tem as suas implicações aqui dentro da história. Vocês vão conhecer a história do menino que foi ou que veio aqui para os Estados Unidos. Eu não me lembro a cidade, não sei se foi Nova York, não me lembro. Acho que foi sim, porque ele acabou fazendo amizade com um outro judeu, um senhor judeu, né, que alugou o quarto para ele. E como o pai foi preso, a um dado momento o dinheiro parou de pingar, né, porque o pai era rico, mandava dinheiro para ele poder estudar, mas o dinheiro parou de chegar, porque o pai foi preso, o pai ficou meses preso. Então ele não podia estudar, não podia pagar o aluguel, né? Não podia viver. E aí o senhorio ofereceu para ele um emprego na loja dele. Ele teria que trabalhar na loja, não pagaria o aluguel e ainda receberia o dinheirinho, né? Então veja, era um jovem, filho de um homem muito rico. Então ele era um jovem muito rico, classe muito alta, e que teve que mudar completamente a vida dele num país, né, estranho, junto de uma família estranha, né, sem amigos, sem nada.
Então a gente vai conhecer um pouco da vida desse jovem também. E ele não podia voltar para o Irã, senão ele também seria preso, né? Correria esse risco. Então a gente vai conhecer a vida desses 4 personagens, cada um tomando o seu caminho. Uma das coisas interessantes que acontece aqui é que essa esposa, né, que eles moram numa casa muito grande e ela tem uma empregada. Essa empregada trabalha com ela há anos e anos. Tipo assim, ela educou os filhos dela, né? O filho que hoje está na faculdade, ela viu nascer, né? E essa empregada foi contratada por essa família porque um dia ela estava nas escadas, não lembro de que escadas que o casal passou e viu essa moça, e o marido a viu com um menino no colo. Ficou com dó dela, falou, poxa, porque essa moça está passando necessidade aí, será que a gente não pode ajudar? E aí eles tiveram a ideia de levar para casa, né, e empregá-la. Então vejam, ela foi para a casa dessa família judia, ela era muçulmana, mas também não era praticante na época do Shah. E ela foi para essa família judia, essa família a acolheu e acolheu esse menino. Esse menino cresceu junto dos 2 filhos deles, né, da família, tá? E quando veio a revolução, este garoto tomou parte da revolução. E aí se tornou um polícia, né, que seria a polícia que persegue as pessoas, aquele que delata as pessoas. Então, obviamente, quem delatou o pai, a gente sabe que foi esse garoto, tá? Esse é um pequeno spoiler, mas que não vai estragar o livro não para quem for ler, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o comportamento dessa mãe e desse filho também são muito importantes de serem observados aí no livro, porque o comportamento dessa mulher, devido às coisas que vão acontecendo e que ela vai ouvindo, e que o filho vai fazendo, e que ela vai ouvindo na rua, o comportamento da patroa, né, que é muito rica, e ela muito pobre, o choque aí, né, das culturas, né, finalmente vem à tona o choque das religiões, né, ainda que nenhuma das duas fossem religiosas, né, e o fato do filho dela ter se tornado uma polícia alcagueta aí, né, alcaguetando aí as pessoas, o que isso tem a ver aí e o que vai fazer isso no relacionamento das duas, tá? Então, muitíssimo interessante essa parte. Mas muito interessante também eu achei o pai, porque o pai é preso e aí ele começa a passar por um processo de tortura. Não só tortura física, mas como tortura mental, né? Uma das torturas que se faz até hoje no Irã é dar bastonadas na sola do pé, né? Então se coloca a pessoa de ponta cabeça ou de barriga para baixo e se dá bastonadas na sola do pé, né? Até ficar em carne viva. Então ele sofreu esse tipo de tortura e também a tortura psicológica, né? Acusando-o de coisas que ele não fazia nem ideia, né? Que ele poderia ser acusado por essas coisas, porque estava absolutamente fora da alçada dele. Ele simplesmente trabalhava, ganhava dinheiro, ia para casa e aproveitava esse dinheiro com a família. Ele ia nas festas, ele fazia viagens para a Europa com a esposa, ele pagava o estudo para os filhos, né? Ele comprou uma casa na praia, ele comprou um bom carro para ele, para a esposa, né? Então, assim, era uma vida muito normal, mas ele se viu acusado de coisas que ele não fazia nem ideia das quais ele poderia ser acusado, inclusive espionagem, né? Então ele vai fazendo essa reflexão de toda a vida dele, o que ele fez com a vida dele, as coisas que ele fez, as coisas que ele via errado e deixava passar por conveniência, né? Inclusive a gastança do governo do Shah. Essa foi uma das coisas pelas quais ele foi acusado, né? De uma excessiva gastança. Quando foi aí
o aniversário da coroação dele, não sei de quantos anos, ou da coroação aí da dinastia fundada pelo pai, eles gastaram milhões e milhões de dólares, né, em festas. Eles deram uma festa em que eles convidaram pessoas do mundo inteiro, né, políticos e representantes dos países do mundo inteiro, e gastaram uma nota com isso. Então isso foi muito mal visto no país, né, e fora do país também. E eles participaram, essa família acabou participando dessas coisas. Então essa reflexão que o pai faz, né, é muito interessante. Vejam, não estou justificando nada, só estou explicando o que está acontecendo aqui na história do livro. Tá? Eu acho que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não dá para a gente confundir, né? Uma coisa é a gastança aí de um chefe de Estado autoritário, né, autocrata. Outra coisa é uma revolução dita religiosa que vai implantar outro regime, né, autoritário. Quer dizer, né, não estou entrando no mérito aqui, não. Eu estou só falando o que aconteceu aqui no livro, as reflexões pessoais do protagonista, do Isaac Amin, tá? Então, eu acho que esse livro aqui é uma excelente introdução para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre as consequências para o povo iraniano, né? As consequências da revolução, né? Logo no seu início, logo na sua implementação e depois com o começo da guerra, né? Vejam, essa família perdeu absolutamente tudo, né? Eles tinham a fábrica, né, em que tinham vários funcionários e as famílias dependiam daquele trabalho, eram todos iranianos, né? Falei, a família também era iraniana. Essa fábrica foi saqueada, foi roubada, inclusive não sobrou nada, né? Não sobrou nada, sobrou um galpão, né? Todas as economias deles foram entregues aos revolucionários, eles tiveram que entregar para poder soltar o Isaac, né? A casa que eles tinham na praia, que era uma casa muito grande, muito bonita, foi invadida, né? Invadida aí pelos revolucionários, e ele teve que pagar para cada um dos membros da família para poderem se ver livres daquela situação, tá? Parece que eu tô dando muitos spoilers, gente, mas é que eu acho que o livro é muito interessante, vale a pena, mesmo com esses deslizes aqui que eu estou dando aqui da história para vocês, tá? Porque vale a pena conhecer. Eu acho que o livro, além de tudo, é muito bem escrito, não tem muitas firulas, é um texto de quantas páginas aqui? Na minha edição de 340 páginas, mas é um texto seco, né? Não é rebuscado, conta uma história muito bem contada, né? Com essas reflexões interiores, com esses conflitos entre os personagens, muito interessante, tá? Então vale muito a pena o livro. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e se interessem, né, por ler. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês poderem acessar este livro aqui. E também vou deixar um link para um outro vídeo que eu já fiz falando sobre outros livros para se conhecer um pouquinho mais sobre o Irã, tá? Eu vou deixar aqui o link para este vídeo também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e uma excelente semana.